E no vídeo anterior, nós vimos algumas regrinhas básicas de como o JavaScript funciona. Nesse vídeo, iremos ver algo crucial para o desenvolvimento de software. Iremos falar sobre números. Então, vem comigo e bora codar. Bom, pessoal, já estamos com o nosso VS Code aqui aberto, né? Então eu sugiro que vocês abram aí o VS Code para que vocês possam ir fazendo e acompanhando de acordo com o que for apresentado aqui, beleza? Então nesse primeiro momento nós vamos criar um arquivo chamado números.js, afinal a aula é referente a isso, né? Então como que a gente pode utilizar os números aí no JavaScript? Basicamente, a gente tem os números inteiros, a gente pode utilizar os números inteiros, né? Que seria 1, 2, 5, aqueles números que a gente já utiliza no dia a dia, menos 1, menos 2 também, e por aí vai. E também temos algo que nós chamamos de números de ponto flutuante, ou float, né? Que são os números decimais, representados pelos números decimais aí. Então, como é que a gente pode usar isso na prática, né? A gente vai criar uma variável qualquer, nesse caso uma variável chamada número, e vamos atribuir um valor a ela. O 10, por exemplo. Então aqui a gente vai salvar. Perfeito. Mas, Júnior, como que eu posso verificar se o número 10 realmente é o valor dessa variável? Bom, bacana. A gente vai utilizar um trecho de código chamado console.log. E aí a gente vai abrir parênteses. Quando você abre o parênteses, ele já fecha aqui para você, correto? Então, a gente coloca console.log, abre uma aspas, né? E aqui a gente vai colocar um valor, um nome, uma frase que a gente quer que apareça no nosso log. Então, eu vou colocar número de variável. Então, repare que a gente abriu aspas, colocou um nome qualquer aqui, e aqui realmente pode ser qualquer nome, tá? Fechou aspas, logo após a gente vai colocar uma vírgula, e aí, então, vamos determinar o que a gente quer que apareça no nosso console, que no caso é a variável número. Então a gente vem aqui e coloca número. Ela até sugere aqui pra gente, quando você começa a digitar, ele aparece aqui a variável a única, né, variável que tem aqui pra gente. Perfeito, salvamos. E aí a gente vai lá no nosso terminal, né? E onde é que eu localizo o terminal aqui no VS Code? Nessa linha aqui embaixo, se a gente colocar o nosso mouse sobre ela, ela vira uma seta. Então a gente clica e arrasta para cima. Beleza, já temos o nosso terminal aqui aberto. Então, a gente vai utilizar no nosso terminal o seguinte comando: node, e agora o nome do arquivo que nós queremos executar, números, né? .js. E aí a gente vai teclar Enter. Perfeito, quando a gente faz isso, no nosso terminal já aparece, né, o log que a gente colocou, que é esse aqui, esse nome, essa frase aqui, e o valor que está sendo atribuído àquela variável. Bacana? Então eu quero que vocês se atentem a isso, porque nós vamos utilizar muito o console.log para vermos os valores que estão sendo atribuídos às variáveis e ele vai estar sendo retornado aqui no nosso terminal. Beleza? Eu vou deixar aqui, não vou fechar não, porque a gente vai utilizar mais vezes nessa aula. Então, basicamente é isso. Poxa, a gente só pode atribuir números inteiros a uma variável? Não, a gente pode atribuir também números decimais, como por exemplo o número, né? Vamos criar uma variável aqui, chamada pi, e vamos atribuir o número de pi, que é 3,14. E algo interessante sobre números em JavaScript que vocês têm que ficar atento é, quando forem criar números que são decimais, a gente não utiliza a vírgula, né? Como a gente comumente utiliza no dia a dia. Então, se a gente fosse escrever no dia a dia, seria 3,14. Porém, aqui no JavaScript a interpretação é um pouco diferente. No lugar da vírgula, utilizaremos o ponto. Então, vai ser 3,14. Bacana, criamos a variável de pi aqui com o seu respectivo valor. Então, se a gente quisesse que ela aparecesse no nosso console, bastaria colocar console.log e o nome da variável é pi. Bom, então é isso. Podemos atribuir números inteiros, atribuir números float a variáveis e acabou? Não, é muito mais que isso, né? A gente pode criar operações
que serão atribuídas, que o seu valor, né, após resolvida, será atribuída à variável. Como, por exemplo, criando uma variável aqui, soma, a gente vai atribuir o número 5, só que não apenas o número 5, nós vamos fazer uma operação de adição aqui. Então, nós colocamos o número 5, adicionamos o operador mais, que é o operador de adição, e colocamos um outro número qualquer. Perfeito. Então, nesse momento, se a gente colocar um console.log, abrir e fechar parênteses e colocar a variável soma e salvar, a gente vai observar aqui no nosso terminal que essa operação ela vai ser resolvida e aí ela vai ser atribuída à variável que a gente instanciou aqui. Então, a gente novamente vai colocar aqui node números.js e para que vocês não fiquem escrevendo direto isso, basta teclar no botão de seta para cima do seu teclado que o último comando que foi atribuído no terminal vai aparecer aqui. Então, a gente tecla Enter e já aparece aqui para a gente obviamente, né, o primeiro log, que é o que está aqui em cima, e o número da variável. E aqui embaixo a gente tem 13, que é o valor final da soma entre 5 e 8. Ou melhor, 5 mais 8. Então, uma coisa interessante também, reparem que a gente não precisa utilizar obrigatoriamente, tá, uma string aqui, um log, uma frase, para que o número da variável, o valor da variável apareça no nosso console, tá? A gente basta colocar o nosso console.log e o número, ou melhor, e o nome da variável que a gente quer, e daí ela vai ser retornada aqui no terminal. Particularmente, eu gosto de estar atribuindo uma frase, né, para variável, porque isso ajuda a identificar, mas não é obrigatório. Bacana? Uma outra maneira de atribuirmos valor a uma variável, no caso números a variáveis, né, que não seja de forma direta, como acontece aqui em Pi, ou através de uma operação matemática, como acontece aqui em Soma, é da seguinte maneira. Nós criamos uma variável, que no caso eu vou chamar aqui de 3.000, e atribuímos um valor a ela. Na verdade, se fosse da forma direta, né, seria assim, atribuindo 3.000 à variável. Porém, existe uma outra forma que é basicamente a gente removendo os 3 zeros, adicionando um e finalizando com o 3 logo à frente. Então, se a gente salvar aqui e colocar um log nessa variável, a gente vai ver aqui no nosso terminal, né, que esse número ele será retornado como 3.000, assim como se fosse da forma direta que eu mencionei anteriormente, né? Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, a gente está adicionando o primeiro número do valor que a variável vai receber, e esse E3 determina que logo após ela serão adicionados 3 números zeros, formando assim o 3.000. Essa é uma sintaxe que ela não é tão utilizada, mas assim, quando vocês forem trabalhar com código, isso pode acontecer, né? Vocês podem se deparar com esse tipo de situação, e já é bom ter esse conhecimento. Agora, algo bem interessante, né, que o JavaScript nos traz é decorrente da sua biblioteca de matemática, que é a biblioteca Math, correto? E o que essa biblioteca faz? Bom, a gente instanciou, né, o nome Math aqui, o objeto, colocou o ponto, e aí a gente consegue ter acesso a uma infinidade de métodos dessa biblioteca. Não vamos falar sobre todos, né? Eu só quero que vocês conheçam que há essa biblioteca, né, e que existem esses métodos. Mas para exemplificar aqui, a gente vai utilizar um método round. E a sintaxe é basicamente essa. A gente coloca o nome da biblioteca, colocamos o ponto para que a gente possa acessar um determinado método, escolhemos o método e logo após colocamos o parênteses, né? Então, quando você coloca aqui, ele já abre e fecha. E o que a gente vai utilizar dentro desse round aqui? A gente vai utilizar, nesse caso, o pi, né? E o que isso exatamente faz? E particularmente o round, ele arredonda o valor de um determinado número. Por exemplo, aqui o pi, ele é um número decimal, né? Então ele é 3,14. As regras do round são basicamente o seguinte: se o decimal
o número decimal, né, que tiver após a vírgula, nesse caso o ponto, for maior ou igual a 5, esse número ele será arredondado para mais, né? Então aqui a gente teria o número 4. Se esse número for menor que 5, daí ele vai ser arredondado para menos, né? Então a gente vai colocar no nosso console aqui, console.log, e eu vou copiar tudo isso aqui, vou colar aqui dentro. Nesse caso eu vou colocar um string, tá? Vou até colocar o mesmo valor como string aqui para poder aparecer no nosso log. Coloquei no lugar errado, aqui ó. Perfeito, agora aqui já vai funcionar. Então eu vou salvar, né? E aqui eu vou teclar a minha tecla de seta para cima novamente e teclar Enter. E aí o que ele fez, né? Ele já trouxe aqui math.round pi, né, de pi, como valor 3. Então o valor que era 3.14 foi arredondado para 3 decorrente da utilização do math.round. Então essa é uma biblioteca que ela é muito utilizada, né? Então eu aconselho que posteriormente, caso tenham a curiosidade, né, vocês olhem os outros métodos, porque é algo que a gente utiliza muito no dia a dia e eu tenho certeza que vocês vão utilizar também. É óbvio que em determinados momentos futuros a gente vai estar trazendo mais conteúdo a respeito disso, né? Mas como é algo muito introdutório, eu não vou estar entrando muito a fundo porque poderia acabar confundindo vocês. E nesse vídeo nós vemos como utilizar números em JavaScript. Entendemos como podemos atribuir o número a uma variável e também vimos que o JavaScript possui uma biblioteca específica para a utilização e cálculo de números, a qual falaremos mais posteriormente. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal e já dar aquele like para nos ajudar a crescer. Eu sou Júnior Oliveira e até o próximo vídeo.